Eu tive uma experiência muito esquisita, que fui visitar o meu vizinho da frente, do prédio da frente, e eu vi o meu apartamento de fora. Eu vi como o vizinho me via. Dava para enxergar toda a sala, toda a movimentação da sala. Dava para enxergar até a cozinha. E eu fiquei olhando minha casa como se não fosse a minha casa. Como se fosse uma outra casa, uma outra vida. E eu fiquei tão curioso para ver o que acontecia na minha própria casa. Máquina, olha que loucura! Eu fiquei esperando eu entrar em casa, eu estando fora de casa. Por que acontece isso? E eu fiquei tão feliz, me explica. Qual o sentimento que faz você se sentir mais vivo? Eu te pergunto e tu me solta uma outra pergunta. Mas eu acho mesmo que pergunta responde pergunta. Eu me senti muito vivo quando eu saí de casa e olhei a minha vida sob um outro ponto de vista, sob outra perspectiva. Fiquei com vontade de renovar a rotina. Bem-vindo à máquina! Eu sei que quando uma casa é bem cuidada, não pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora. Não estou falando de quintal, de jardim. Não, máquina. Até porque os espaços hoje são disputados, pequenos e estreitos. Eu estou falando daqueles detalhes que ainda não carregam uma ideia de interior. Por exemplo, o tapete da porta. Apartamento com tapete da porta, com alguma palavra no tapete da porta, já faz uma diferença. Ou colocar um badulaque na porta, uma estrelinha, um espelho, o que seja. Quem cuida dos ornamentos da casa, do lado de fora, mostra que aquela residência tem alma. Não. 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 Ah, Sim. Meu Deus, mas Sim. tava na minha casa. Sim, não. Não, sim. Sim, Gero Camilo. Esse homem é o homem mais egoísta do mundo. Porque ele decidiu ser uma multidão. Ele é poeta, músico, dramaturgo, boêmio. Que mais? Engolidor de fogo. Ele mistura ritmos, palavras, encarna verbo. Começou a estudar teatro muito cedo, aos 19 anos, e desaprendeu tudo o que ele aprendeu aos 19 anos, com cinema, dezenas de papéis, né? Vocês conhecem aí do Bicho de Sete Cabeças, do Paraíba de Cidade de Deus, do Travesti, né? Sem Chance de Carandiru. Na televisão, Gero atuou em diversas minisséries como Hoje é Dia de Maria, remake da novela Gabriela. Eu não posso ficar cansado com um homem desses. Não. Tu fica morto, acabado, desmaiado. Né? Além de tudo, ele tá com um CD lindo, mega tamanhinho. É isso? Mega tamanho. Com 12 faixas autorais. Também está com espetáculo de teatro pelo Brasil, A Procissão. Ele tem tudo que é prêmio, tem prêmio Qualidade Brasil, já deu prêmio para várias pessoas e colaboradores, né? Rapaz, você tá me deixando encabulado. Mas é para ficar encabulado. O que aconteceu contigo para sair essa vertigem de pessoa? Olha, tem aquela música que o Luiz Melodia canta que fala: o poeta sempre é um malandro, o poeta sempre é um malandro. Então acho que no fundo a gente está dando
formas de pegar essa existência que a gente tem, que é pequena na vida, para criar alternativas, entendeu? E talvez o meu tédio seja muito grande frente às possibilidades que esse sistema social nos dá, e daí eu queira diversificar mais na possibilidade da minha expressão poética, porque o que mais me interessa em arte é a experiência, no sentido experiencial mesmo, um instante em que estamos aqui, agora, através de um programa de televisão, construindo poesia. Ele está me chamando de experiência. Estar Ele é dentro de ambicioso, ele é muito ambicioso. Não é? É muito ambicioso. Oxe, eu falei, olha, uma máquina, já é uma experiência fazer parte de uma máquina, né? Surgir Mas eu quero saber por que tu tá lendo teu livro, que vaidade é essa? de cabeça para baixo, rapaz. Eu tô lendo agora de cabeça para baixo, porque daí eu resolvi ir de lá para o começo, entendeu? Para não parecer que é só um egoísmo da minha parte. Mas tu lê teu livro acabado? Olha, eu leio porque eu também sou ator. E o ator, como eu te falo que eu sou um poeta e a poesia é daí que eu tiro a matéria-prima para o meu trabalho. Então, cada vez... Esse livro, por exemplo, A Macaúba da Terra, é um livro de contos e de peças curtas. Esse livro já foi todo montado por mim e por outros atores. A Companhia São Jorge, que é uma companhia de teatro muito legal aqui de São Paulo, montou os contos, chamado A Bastiana. Eu e Paula Cohen, minha grande parceira, com direção do Gustavo Machado, montamos Cleide Eloy Asperas, que também faz parte do livro. Filho de Jó e Ana, Eló. A Cleide era de uma beleza que até as mulheres da cidade sentiam prazer de ver. Só o jeito que a Cleide andava já enfeitiçava os olhos da gente do lugar. Arde meu siso, coração ungido a ferrolho. Vamos puxar a alavanca e ver o que essa máquina quer produzir de conhecimento? Oxe, eita, meu Deus. Vai e volta. Traz. Traz a perdida, a possessa. Aqui é desânimo. Por que desânimo? O que houve, máquina? A máquina anda meio melancólica. Manda. Ela anda meio tango. Desânimo? Tu tem desânimo na tua vida? Tem algum momento de desânimo? Olha, tem uma coisa difícil de acontecer na minha vida, é desânimo. Porque os projetos são os mais variados possíveis. Aliás, eu acho que, na verdade, o que eu percebo é o social. É o meio em que eu vivo muito dentro de uma condição que vai impossibilitando a gente de animar nosso dia a dia, sabe? Mas, então, tu tá desanimado socialmente, é isso? Também Político. Politicamente. No setor político, agora caiu a ficha que o que faz parte desse desânimo é reconhecer que falta muito pouco nesse país agora de um teor ético dentro de um discurso social realmente transformador. O que existe agora é uma política de gabinete, é uma política totalmente administrativa, e aí eu passo a ver o político, não mais como eu via na minha adolescência, como um líder político capaz de uma transformação social que resolvesse ou encaminhasse boa parte das minhas utopias com relação ao mundo que eu desejo para mim. O que eu vejo nos políticos atuais nesse país e, na verdade, nesse mundo, é uma galera que, na verdade, não passa de síndico de prédio, com todo respeito aos síndicos de prédio, mas um administrador de uma máquina e que, nesse momento, diante do meu desânimo, a única coisa que eu peço é que administre com ética, já que não existe utopia, não existe sonho, que pelo menos se respeite uma Constituição, que pelo menos se perca esse estado de corrupção, né? Tu já recebeu vários presentes na vida. Qual a palavra mais bonita que tu recebeu de presente?
Amor é sempre a palavra mais bonita que eu recebo de presente. Amor. Amor, amor, amor é uma palavra que eu costumo... Ela não diz respeito apenas ao meu par, ou a um possível namorado, ou um possível marido. Amor, para mim, diz respeito a qualquer pessoa que eu me relacione de uma forma afetuosa. Eu chamo meus amigos de amores, eu chamo todo mundo assim, que eu goste. Quando eu vejo, eu já estou em busca da justificativa dessa palavra. Ai, máquina, tu já amou? Ele é tão apressado que ele não quer nem ser amigo, já quer amar direto. Aliás, eu tenho isso, vários amigos que se tornaram praticamente Manuel de Barros, maridos. gosto mais de viajar por palavras do que de trem. É lindo demais, né? Esse homem, o que ele faz com as palavras é tão própria do barro, da terra, da natureza, né? Então são palavras que não estão presas só à literatura. A literatura, a grafia, parece que é só não sei, é um flash, é um fotograma dessa poesia muito maior. Tu escreve quando? Que horas? De noite? De noite, de preferência de noite. Claro que como inspiração vem quando está na rua, quando está ou nas condições, nas relações, nos experimentos onde isso desponta também inspiração, vem qualquer hora. Mas quando trabalho, labuta, é à noite. E é a madrugada, se deixar é a madrugada toda. Eu sou uma pessoa que posso ir dormir às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, fácil. Fácil? Ir Fácil. para trabalhar 10 horas. Que é isso? O que só eu vejo. Zé Pequeno, porra. O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Virei playboy, a gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Preciso da namorada, Zé. Bicho tá pegando minha gente, todo mundo quietinho. Sai, sai. Tem que formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma galinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a cidade de Deus virou notícia. Por sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas contas. Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Tapé. Ô, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Tira uma foto nossa aí. Por que tão importante Cidade de Deus para ti? Eu acho que para todos nós, porque o cinema brasileiro não foi mais o mesmo depois de Cidade de Deus. Cidade de Deus é um marco na nossa história do cinema e na nossa história mesmo, quanto país. Tanto me marca o livro do Paulo Lins, maravilhoso, e quanto o que o Fernando Meirelles fez com esse livro. E o que é mais marcante para mim, eu acho que é porque a partir desse filme a gente começou abriu a cena do país para os personagens que não são só os estereótipos, que são os personagens anônimos, porque muitas vezes as obras de arte, elas buscam respaldo em arquétipos que são muito restritos, né? A história do rei, é a história da corte, é a história do presidente, é a história do dono de banco, é a história do inventor do Facebook, é a história de pilares sociais, assim, que se distancia muito da vida, das coisas, do Manuel de Barros com relação da desimportância. Fica tudo muito desimportante frente a esses arquétipos e o mundo em busca disso, e não é. E o Cidade de Deus, os personagens, todos esses atores, primeiro, que são maravilhosos, atores novos, que surgiram nessa cena a partir desse filme, quanto os próprios personagens, que é a cara do povo, que não é a cara da elite do país, que é um pouco o retrato e uma reflexão sobre essas margens sociais que o Brasil tá cheio, né? Tem muita, essa margem social é muito maior do que esse centro. E o Cidade de Deus marca esse momento, um momento em que a gente começa a olhar para a periferia e a discutir mesmo sem essas questões.
e não deixar isso só como um caso de polícia. A gente passa a ter também um olhar artístico, social. Tu criou vários personagens em que personagens excluídos, marginalizados, que tu trouxe uma empatia e um carisma que tu passa a vê-los de uma outra forma, muito mais humana. É a tua intenção? É. Tornar simpático, antipático? Não simpático, antipático, tornar humano, o máximo possível para que a gente, inclusive, se surpreenda até onde esse grau de humanidade pode ir. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu frequento muito ali a Praça Roosevelt, né? Onde tem os teatros e tal. E um dos bares, há alguns anos atrás, um dos bares ali tinha um garçom que eu passava e ele sempre estava lá e tal, e conversava com a gente, e era um jovem super tranquilo, aparente, né? E aí, um belo dia, ele mata a menina que dividia apartamento com ele. Mata, tenta colocar ela dentro de uma mala, depois de morta. Aquele tipo de caso de mala, né? Tenta enfiar o corpo, Caraca. aí não consegue e foge. Isso ele é um jovem de 20 e poucos anos. Aquele que te servia o chopp. Aquele que me servia, que me olhava, que era simpático, né? Então, como não estereotipar eu como um ator ao lidar com personagens assim tão surpreendentes, mas como lidar com isso de uma forma humana, para que eu não antipatize de cara. O susto que você teve foi porque eu comecei falando desse cara de uma forma humana. Eu não comecei dizendo assim, tem ele um matou. doidão, que tem um cara loucão que trabalhava no bar, que não, entendeu? Eu não fui te dando já o que era, eu fui te humanizando o máximo quanto informação, para que inclusive a gente se surpreenda com isso. Ou seja, não é uma defesa de que qualquer personagem desses, eu não estou na defesa frente aos erros cometidos por ele. Eu estou numa defesa de uma humanidade, para que eu não caia num estereótipo, que muitas vezes é vindo também de cima para baixo. Vamos abrir os caminhos da máquina juntos, Vamos. a alavanca? Já! Eita. Uma asa! Tan, tan, tan. O que é isso, máquina? Não. Isso aqui não pode acontecer. Aconteceu. O que é? Tu vai ter que trocar de papel comigo. Ah, não acredito. Vem. Tu é o entrevistador, eu sou o entrevistado. Eu tenho que ficar nessa pose. De vítima, é uma pose de vítima. Tu tá mais quente do que eu, né? O que você acha da poligamia? Deliciosa. Poligamia eu acho maravilhosa. Não funcionaria pra mim, porque eu sou uma pessoa ciumenta, possessiva, e o que eu mais gosto, assim, o que me torna selvagem é aquela exclusividade, cativeiro, jaula, sabe? Potencializar o pequeno espaço, a dependência. Amo isso. Porque ter liberdade demais, tu perde o sentido. Eu acho que eu gosto daquele compromisso, faro. Mas você acha que a relação da família está nesse... Família brasileira, por exemplo, tá vista de uma forma tão saudável assim como você está? Não, saudável na família é poder adoecer junto. Família saudável é tu ter um lugar para adoecer. É tu não ter vergonha de adoecer. É tu poder chegar no teu quarto com a tua doença, entendeu? E não ser isolado. Tu poder ter desequilíbrio, ser emocionalmente instável, porque todo mundo é instável emocionalmente. A gente tu vai ter surto de angústia, ou de ansiedade, ou de aflição. Então, todo mundo tem surto, todo mundo é doente. Só que a gente quer mascarar isso. Vamos trocar? Vamos, mas aqui também. Tá ficando responsável o negócio. Mas a gente realmente... já fico bem mais aliviado. A gente realmente tem uma dificuldade em lidar com
a imperfeição do outro, porque a gente não consegue assumir a nossa própria imperfeição. Que momento que tu se sentiu liberto para ser o Camilo como tu é? Afetivo, ouvinte? Eu acho que no momento que eu saí de casa, para poder me distanciar um pouco dessa família toda que a gente veio conversando aqui, que é muito legal, ter esse espaço para adoecer mesmo dentro de casa. Isso que você fala é muito bonito e é muito verdadeiro mesmo. E é muito interessante ver a família a partir já desse ponto, né? No meu caso, eu acho que foi quando eu, com 16 anos, vim para São Paulo pela primeira vez sozinho e fiquei 2 anos aqui. Fui pensar aí minha sexualidade, minha afetividade, minhas visões sobre o mundo, distante de conceitos, né, familiares que estavam sendo impostos ali, que eu precisava me libertar daquilo naquele momento para poder fortalecer minha personalidade. Eu acho que esse momento. A tua sexualidade, por exemplo, tu descobriria a tua sexualidade estando no teu estado natal? Não, eu descobriria, eu já estava em processo de descoberta. Agora, a aceitação disso dentro da família, a gente vive num país homofóbico demais, né? Então, aceitar que o filho tivesse desejo por homens, aceitar que existem outras formas de família, compreender esse ambiente de uma forma mais saudável quanto às diferenças. Sim. Isso eu precisei me distanciar, porque isso dentro da minha família, não só da minha, mas dentro, eu acredito, da maioria das famílias desse país, as coisas se dão dessa maneira. E tu voltou para a família e a família te aceitou depois que tu se aceitou, ou foi difícil ainda? Eu acho que é difícil ainda. Então, a tua família ainda não te aceitou? Não, aceita, claro. Minha família aceita, até porque... Não, minha família é muito legal, entendeu? Eu também não estou falando de uma coisa como se houvesse uma repressão muito grande, exagerada, como eu sei que existe também muito por aí. Não, minha família nesse sentido é mais leve. Mas são conceitos formados de muito tempo, entendeu? Então são preconceitos muito enraizados ali para se libertarem dessas coisas. Tu já apresentou um namorado, por exemplo, para a tua família? Já. Para minha mãe, já. Para o meu pai, não. E como foi a reação dela? Bajulou? Rapaz, bajulou. Porque aí dela se não bajular. O que ela preparou para ele? Olha, minha mãe faz comidas incríveis, assim. Então, todos os amigos que chegam na minha casa, o prazer que ela tem de montar uma mesa e de dar de comer para essas pessoas é incrível. Então, sempre tem essa generosidade. Tem essa incompreensão ainda, né, de perceber esses papéis, assim, e tal, mas que a gente não pode fazer nada, né? Se tu pudesse escolher um público para te assistir, da tua infância, da tua adolescência, quem te chamaria? Que tu gostaria muito que te assistisse e que tu nunca teve chance de chamar por uma peça tua? Poxa, tem tanta gente. Pode falar dos apelidos, mas eu quero afetividade mesmo. É que tem isso, minha família é uma família muito grande e eu tenho certeza que muitos quase nunca foram ao teatro, sabe? Eu não estou falando dessa minha família de mãe, irmãos e tal, estou falando já a família da minha avó, primos, que é primos, tios, sobrinhos, é muita gente nesse Cearazão aí da vida. E aí... Tu não tem vontade de ir para lá só para fazer uma peça, então, para essa... Tenho, rapaz. Para essa família? Tenho. É que se chegar no Fortaleza, que é a minha cidade, sim, é difícil sair. Mas é mais difícil ainda voltar. Tem uma casta ali política que é cruel, então é muito delicado. Eu sou um autor que precisa conseguir romper com essa barreira para levar minha arte para o meu próprio estado, porque ele passa por um processo de sucateamento cultural assim muito cruel já há algumas décadas, né? Então é resultado, a dificuldade que eu tenho, um artista
conhecido, que vem aqui no teu programa falar sobre a obra e tal, que eu tenho de voltar para o meu próprio estado com a minha obra, É incrível. é impressionante. Isso, e é muito bonito, porque assim como tem Cinema Paradiso, o filme, imagina o Teatro Paradiso de Camilo. Tu criar as cenas prediletas da tua vida e mostrar para quem te viu, menino. É incrível. O que é, máquina? Se emocionou? Bom. Terminando, contagem regressiva, máquina vai se desligar. Teu recado final. Olha, eu quero dizer que eu adorei essa viagem nessa sua máquina. Ela faz com que eu volte agora para minha casa revigorado, tá bom? E escutem meu CD novo, Mega Tamanhinho. Leiam meu livro, A Macaúba da Terra. Tem um outro livro chamado Aldeotas e um outro livro chamado A Casa Amarela. Prazerzão estar nessa máquina.